De volta com o terceiro bloco do programa Um Toque pela Vida, falando hoje sobre meditação. Estamos aqui com Milo Quadros, ele que é um professor residente de um centro budista aqui, mas estamos conversando com todo mundo que está nos assistindo, principalmente falando sobre a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos pensamentos, tudo que vai aqui dentro e que determina muitas vezes as variações da nossa vida, os altos e baixos, que determina muitas vezes os caminhos certos a serem seguidos, como que a gente pode visualizar uma estrada que vai nos levar a um bonito lugar e quantas vezes a gente vai e envereda para o outro lado porque a gente não colaborou, porque não ouvimos os sinais que o nosso coração, que a nossa própria cabeça mostra para a gente. Tantas coisas acontecem. Mas eu quero começar esse bloco agradecendo aos patrocinadores desse programa, a Ozan, a Anita Alimentos, Unicred Metropolitana e também a Clínica Multimagem por fazerem esse programa ao ar e também chegar até você e nos ajudar bastante lá no Instituto Neomama. Quero agradecer a Vila Vera, que me veste, um beijão para todo mundo lá, e também agradecer ao Cláudio Pevesana e agradecer a todos vocês que estão sempre com a gente, que estão sempre dando um retorno tão positivo do programa e que estão sempre fazendo observações muito interessantes. Essa semana, aliás, na semana passada, eu fui até o Cláudio e lá eles perguntaram o que eu fazia, se era minha genética, a minha pele tá boa. Eu falei que não era não, que era a doutora Roseli mesmo, a mãozinha dela me ajudando e eu obedecendo, porque por melhor que seja o profissional que cuide da gente, assim como foi durante o meu tratamento do câncer de mama, com o doutor Eduardo Silveira, com o doutor Vicente Tarricone, se eu não fizer a minha parte, eu posso estar na mão do melhor profissional, se eu não fizer a minha parte, se pode me dar o que for de melhor, o resultado não será o mesmo. Eu tenho que ter o empenho de fazer aquilo que o profissional e que as pessoas que gostam de mim, que me desejam o bem, aquilo que elas esperam também que eu faça. Né? E eu quero também que todo mundo que está perguntando, eu estou com o RoboFoot, não tem nada a ver com o câncer de mama, isso foi uma fratura, 2 fraturas que eu tive de metatarso, né, que foi bem em cima do peito do pé e que ainda não consolidou, então já vai fazer 2 meses que eu tô assim, mas não tem problema. Eu acho que é um pit stop para mim, eu acho que é um momento que eu tinha que parar realmente, ficar com meu pé para cima e dar uma aquietada, embora não tenha atingido esse objetivo. Eu acredito que foi um sinal muito grande para que eu tinha que dar uma paradinha. Não parei tanto, mas deu para compreender que o meu caminhar não estava sendo não precisava ser tão vigoroso como estava sendo. Então, eu estou meio que no estaleiro em algumas partes, mas eu estou bem, está tudo bem, não tem nada demais com a minha família. Muito obrigado com a preocupação de todos e de todas. Um beijo para vocês. Agora vamos voltar para o foco do nosso programa, que é a meditação. E aí, Milo, a renovação que a gente saímos recentemente agora da Páscoa, e todo mundo fala muito em renovação, né? Mas ninguém renova nada. Todo mundo quer que a renovação caia no colinho, né? Mas batalhar por ela, batalhar por uma renovação interior, e eu digo isso pelas várias situações limites que eu já passei na vida, incluindo câncer, mas as pessoas, elas estão num estágio que talvez o mundo esteja desencantando as pessoas, né? Eu acho que a gente precisa retomar esse encantamento pelo mundo. E eu acho que a meditação pode agregar e pode ajudar também, né? Com certeza, a meditação nos ensina a cultivar a paz interior. É uma técnica, é um método científico. A gente praticando, a gente transforma a nossa mente de um estado agitado para um estado pacífico. A felicidade, o bem-estar, bons valores, pensamentos positivos, benéficos, o desejo de ajudar os outros, tudo isso depende de estados mentais serenos, de paz interior. Quando a nossa mente está muito agitada, né, ela naturalmente se torna muito negativa e vem pensamentos negativos. E desses pensamentos, naturalmente, escapa uma palavra aqui, um gesto ali, uma ação ali, e o mundo vai se tornando complicado. Por detrás de toda essa complicação de conflitos, de problemas, estão os nossos estados mentais
agitados, negativos. Então, ao ir diretamente na fonte de tudo isso, na nossa mente, e ao, de forma objetiva, treinar a nossa mente através de um exercício para extrair esse potencial que a gente tem de ficar com a mente em paz, serena, acostumar, se habituar com uma mente assim, ao fazer isso, nós estamos resolvendo os nossos problemas nossos, da nossa vida, mas também a gente está ajudando o mundo a ser melhor, ajudando as outras, a gente pode ajudar as outras pessoas a solucionar os seus problemas também. Você fica bravo, Milo? Fico. Fica. Eu não consigo imaginar você bravo. Você tá tão zen aqui. É difícil de imaginar você bravo. O que te deixa bravo? Não nervoso ou contrariado. O que te deixa bravo? Então, enquanto a gente tá treinando, né? Então é óbvio que eu tenho muitos recursos para controlar a minha mente, mas como eu disse, a mente é algo, né? Tem um poder extraordinário. Nós temos hábitos mentais muito arraigados. Então, é óbvio que de vez em quando nossos estados mentais vão mudando e tem horas que eu me sinto mal, me sinto triste, eu me sinto irritado, estressado, nervoso. Mas é exatamente por causa disso que eu pratico meditação. E quanto mais eu pratico meditação, mais confiante eu fico e mais relaxado, porque eu sei identificar como está a minha mente. Por exemplo, eu percebo, olha, eu estou ficando irritado. E aí, através da meditação, a gente aprende como se livrar dessa irritação. Na hora, você faz isso. Na hora que você... Puxa vida, alguém está pisando no meu calo, eu preciso meditar. Aí você mesmo já consegue, porque você tem uma larga experiência, né? Então, quando a gente medita aquela prática formal, que a gente senta todo dia na hora que a gente escolheu para meditar e faz a nossa prática, a gente está cultivando uma mente em paz e ao mesmo tempo, se a nossa mente estiver agitada, com algum tipo de problema, nós estamos resolvendo isso ali, ou criando causas para resolver aquilo ali. Mas fora da meditação, como a gente aprende a identificar os estados mentais e vivenciar transformações na mente, a gente começa a ficar mais atento, lembrando que a nossa mente está participando de tudo que a gente vive, experiencia. Então, todas as situações, a gente sabe que por detrás está a mente. Então, à medida que você vai adquirindo prática nisso, às vezes só de se lembrar de algo que você aprendeu na meditação, ou só de perceber um estado mental agitado vindo, você é capaz de ficar tranquilo e deixar aquele impulso, ou aquela forma da sua mente funcionar, deixar isso para lá, deixar passar e não te influenciar, e você volta a ficar em paz. Você não é pego por aquele impulso interno seu, mas porque você aprendeu a conhecer a sua mente, a ver isso surgindo. Então vai ficando cada vez mais fácil da gente solucionar os nossos problemas, os problemas que estão por detrás daquilo que a gente chama de problema. O que a gente chama de problema? O chefe, o emprego, a sociedade, isso, aquilo. Mas, de fato, esses problemas não são os nossos verdadeiros problemas. Nossos verdadeiros problemas estão surgindo da nossa mente. A forma como a nossa mente reage. Ela participa de tudo isso. É daí que está vindo o problema que é nosso. Então, o carro estraga, a gente fala, eu tenho um problema. Mas o carro estragar é um problema exterior do carro. E o nosso problema é interior. É a forma como a gente se sente, como a nossa mente reage ao carro estragar. E para esse tipo de problema interior é que a meditação serve, para nos ajudar a começar a lidar com essas emoções, esses sentimentos, esses estados mentais e aprender a controlar a nossa mente, deixar tudo que é negativo ir embora, passar e manter a mente calma. O problema exterior do carro a gente sabe consertar. Agora a gente tem que aprender a controlar a nossa mente, torná-la positiva, pacífica, serena. Todos os dias a gente pode fazer isso. A gente consegue, dessa maneira, mudar um pouco a visão de vida. Mudando a visão de vida, você acredita que as coisas passem a fluir de uma maneira mais positiva? Como se houvesse um ciclo de negatividade, justamente por causa desse chororô, de nada dar certo, passa a haver um conjunto de ações benéficas? Isso, você está falando sobre noções da vida, né? Sim.
não existe uma vida separada das nossas noções. O que a gente acredita é como a gente está vendo, experienciando as coisas. Então, ao ir lá e poder mudar a nossa mente, poder trabalhar naquilo que é fonte de todas essas noções, e por causa disso, da nossa própria vida, do que a gente chama de vida, da nossa experiência, ao poder fazer isso, é óbvio que a gente vai fazer uma mudança no sentido que é positivo. Então, vão mudar as nossas crenças, vão mudar os nossos valores, e ao mudar isso, vai mudando a nossa experiência. É importante a gente abandonar crenças equivocadas, a gente poder cultivar crenças que são benéficas, que vão trazer coisas positivas. Por exemplo, é muito interessante, como eu estudo, pratico, ensino o budismo, e o budismo é algo tão prático, tão fascinante, que tem a ver diretamente com todas as nossas experiências, eu observo muito tudo que está acontecendo, eu aprendo com as coisas e com as pessoas. Então, outro dia, eu vi uma mãe falando sobre a família dela, os filhos dela, e eu achei muito interessante, porque ela estava falando o que ela acreditava. Então, no vizinho os pais estavam gritando com o filho, eles estavam irritados, nervosos, e o menino chorando, e eles não paravam de gritar. E depois eles começaram a discutir um com o outro. Então, essa mãe falou, não, eu nunca brigo com meu marido na frente dos meus filhos. Isso jamais. É o que ela acredita. Eu posso estar irritado, não sei o quê. Eu conto até 10. Se eu precisar, eu conto até 1000. Eu conto até 1 milhão. Não importa, mas eu nunca faço isso. É o que ela acredita. Por causa dessa crença, a vida dela vai nesse sentido. E ela se comporta dessa maneira. Então, o que a gente acredita, os nossos valores, as nossas crenças, influenciam. Então, ela vive dessa forma. Na casa dela, por exemplo, ela não briga na frente dos filhos com o marido. Então, os filhos não têm essa experiência de ter pais que brigam na frente deles, isso. Mas depois ela falou, mas quando eles não estão, depois... Eu quebro... Aí eu brigo. Então, ela acredita que pode brigar, que não tem fica problema. Tudo bem, contanto que as crianças não vejam. Então, para ela, tem um valor. Os filhos algo sagrado. Ela precisa dar o melhor exemplo. E ela coloca os filhos na frente de tudo. Até de qualquer problema de relacionamento pessoal com o marido. Só para cuidar dos filhos, do bem-estar deles. Ela acredita nisso, por isso ela faz isso. Mas depois ela não acredita que é importante não brigar. Ela continua. Muitas vezes. Você que está sentada aí nos assistindo, sua mãe vivia dizendo que você tem dedo podre para homem? Nós vamos voltar no próximo bloco falando sobre essas crenças que desde pequenininho, muitas vezes, as mães, os pais, sem querer, vão incutindo na gente para fazer a gente acreditar que realmente a gente não é e não é capaz de desenvolver todo o potencial que tem dentro de nós. A gente volta já já com o quarto e último bloco do programa Toque pela Vida. Você sabia que a Nita Alimentos está há 45 anos no mercado? Além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, 45 anos produzindo momentos deliciosos a você. A Unicred Metropolitana é uma cooperativa de crédito que oferece para o profissional da saúde todos os serviços de um banco. Venha fazer parte da nossa cooperativa. A Unicred Metropolitana é sua, para poupar, investir, realizar seus sonhos e construir seu futuro. Acesse o site e procure a agência mais perto de você.